Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje recebo o presidente da Sicredi Ouro Branco, Neuri Abel. Bom dia, Neuri, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia a todos que nos ouvem. Uma alegria poder retornar ao teu programa nessa manhã de quinta-feira. Nós estávamos falando que o tempo passa muito rápido, já é quinta. Falando em tempo e que passa muito rápido, Neuri, no início do ano a gente falava de uma possível expansão desse sonho que hoje já é realidade. Conta pra gente como foi vivenciar a inauguração da primeira agência em Minas Gerais. Foi um movimento, está sendo um movimento muito interessante para a cooperativa, para o Sicredi. Nós aderimos, vamos dizer assim, ao projeto de expansão do Sicredi como sistema, não é? E dentro dessa programação, dentro desse projeto, nós temos uma área para expansão lá no estado de Minas Gerais, na região do Vale, conhecido como região do Vale do Aço, cuja principal cidade ali, a cidade polo, é Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano, entre outros municípios dessa região, conhecida como Vale do Aço. E depois de muito estudo, de muita análise, de muito trabalho, que todo projeto, para dar certo, ele precisa, de fato, de bastante empenho, bastante trabalho das pessoas que estão envolvidas nele. Nós, dia 14 do mês passado, inauguramos então a primeira agência em Ipatinga, bem no centro, num bairro bem populoso também lá. E já agora está funcionando, já estamos lá com mais de 2 semanas de agência aberta. Já temos em torno de 300 associados já nesse período lá. E estamos muito contentes, somos muito bem recebidos pela comunidade, pelas entidades. E acreditamos que o nosso projeto lá vai se viabilizar dentro daquilo que o Sicredi projetou para ele. Mas sim, estamos com uma nova área. E estamos assim esperança de que será um projeto, já está sendo, não é? Um projeto bem interessante e com uma expansão para aquele estado, para aquela região do jeito do Sicredi. Claro que também temos lá outras cooperativas que atuam, né? O Cicobi atua bem naquela região, assim como aqui também, né? Mas tem espaço para todos, é uma região muito grande, então estamos lá desde o dia 14 já com as portas abertas. A gente acompanhou tudo por uma live, né? Mas é diferente de estar lá. Presidente, fala pra gente por que foi essa escolha do Vale do Aço e por que Ipatinga? Já existe uma ligação com o cooperativismo naquela região? Na realidade, o Sicredi, como sistema, ele atua em todo o país. E no país nós temos 5 centrais regionais. E uma central dessas é aqui no Rio Grande do Sul, a mais antiga também. É a nossa central de Porto Alegre. Então existe um acordo de que cada central do Sicredi vai fazer expansão para determinados estados. E aqui na nossa central, essa expansão, ela está ainda se dando também no estado de Santa Catarina, no estado do Espírito Santo e Minas Gerais. Então, passamos a ser a Sicredi Sul-Sudeste, não é? E ainda dentro da central, ela faz também uma divisão, né, dessa área para as cooperativas interessadas. Então, a partir disso, num primeiro momento, a nossa cooperativa não foi para a expansão, porque a expansão a nível de sistema já começou bem antes inclusive da pandemia. E nós então esperamos acalmar um pouco essa questão da pandemia. E então tinha ainda à disposição, né, algumas regiões, e nós então nos candidatamos a essa região de Ipatinga lá. Não tem assim uma questão de semelhança ou alguma coisa, porque a região ela é bem diferente no que diz respeito à sua economia.
é uma região de mineração, não é? Com grandes empresas lá de mineração e também de celulose. A Uzi Minas, por exemplo, está lá, entre outras grandes mineradoras também. Mas com isso tudo junto vem uma cidade, uma região que tem muita prestação de serviços, né, que tem muito comércio. Então, enquanto a gente está na nossa região, de certa forma, e começou também muito mais no agronegócio, agora a gente tem uma possibilidade de diversificar um pouco a nossa ação também, um pouco mais nas empresas de prestação de serviço, nas indústrias e também temos agropecuária também lá, mas ela não é tão importante, vamos dizer assim, para a economia como os outros setores. Então, não deixa de ser interessante porque também diversifica, podemos dizer assim, a economia em que estamos inseridos, então. O intercâmbio de cultura também, né? Qual é que é a estrutura por lá? Os gaúchos foram dar treinamento? Tem algum gaúcho por lá ainda? Sim, nós temos uma estrutura de pessoas, basicamente com pessoas de lá, mas o nosso gerente regional de desenvolvimento, a pessoa que é responsável pelo projeto, que mora lá, foi nosso gerente aqui muitos anos, o Márcio Costa, e junto com ele foram mais 2 colegas, o William e o Joel, que foram os nossos 2 primeiros gerentes das 2 primeiras agências. Então uma já está inaugurada, que o William, então, Silveira é o nosso gerente, e a outra está sendo finalizada para agora em setembro já inaugurarmos a 2ª agência. Já então lá o Joel assume como gerente, mas todos os demais colaboradores são de lá. A gente tem assim pessoas muito bem qualificadas lá, e então estamos fazendo uma integração, não é? Primeiro vão então os nossos líderes, vamos dizer assim, do projeto, e com o complemento e com a ajuda então das pessoas de lá, que é muito importante, que é o que o Sicredi busca também, não é? De oportunizar as pessoas da localidade, né? E manter os recursos do local na própria localidade, e com o trabalho, né? Com os colaboradores é mais ou menos assim também. Mas os 3 líderes do projeto são daqui. Você trouxe uma informação importante agora. Já estamos vislumbrando a inauguração da 2ª agência, então, para setembro. Sim, eu acredito que até final de setembro ela esteja pronta, né? E também será uma agência bem boa, bem grande, num outro bairro. Ainda em Ipatinga, antes de irmos para outras regiões, nós vamos fazer em Ipatinga. E no final de setembro, acho que a gente já vai ter notícias aí de novo da inauguração de mais uma agência. Bom, se tem agência Sicredi, também tem retorno para a comunidade. Dito isso, falando em toda essa questão que envolve o cooperativismo, no começo de julho a gente teve aquela grande ação em Teutônia com o Dia C, e o Sicredi encerrou com chave de ouro, eu posso dizer assim, distribuindo o fundo social. Foram em torno de quantos projetos inscritos, presidente? Pois é, você coloca bem, Bruno. Julho foi um mês bem interessante. Como uma ação inédita também no Dia C, que envolveu todas as cooperativas aqui do nosso município e da nossa região também. Foi um movimento que, como eu falei, inédito, a gente nunca tinha conseguido fazer isso, mas agora fez, e foi muito interessante. E o Sicredi, falando do Sicredi um pouco, foi um mês muito interessante. Pelo Fundo Social, não é, que já existe desde 2018. Desde 2018 foi a primeira vez que nós fizemos essa distribuição no Fundo Social. Ele ainda não era estatutário, né? Agora já é um fundo estatutário, então cada ano 1,5% das sobras é destinado para o fundo. E desde lá, o Sicredi já distribuiu 4.200.000 reais nesse Fundo Social, em 652 projetos. E só neste ano foram mais de 1 milhão de reais. Para ser bem exato, 1.139.700
R$ 645,38. É nos centavos o negócio, né? E foi assim um movimento muito, muito bom, porque de fato foram muitos projetos. Por exemplo, só aqui em Teutônia e no bairro Languiru, e junto com o bairro Canabaro, nós tivemos a distribuição de 33 projetos, 20 projetos aqui da agência Languiru e mais 13 projetos da agência de Canabaro, totalizando um valor de quase 300 mil reais aqui. Então, são projetos, como nós já sabemos, são projetos de entidades filantrópicas e que muitas vezes eles são projetos que, vamos dizer assim, eles não ficam sozinhos, não é? Eles são um pontapé inicial, podemos dizer assim, ou o começo de um projeto muitas vezes maior, em que a própria comunidade, a própria escola, ou seja, qual for a entidade que foi beneficiada, complementa muitas vezes esse projeto para fazer um projeto maior, né? Até mesmo com mão de obra, com alguma outra doação, não é? Então isso é muito interessante, porque às vezes o recurso não dá para todo o projeto que é para ser, mas ele dá uma boa alavancada. Então, com um pouquinho mais de esforço da própria entidade envolvida, é possível fazer às vezes um projeto bem interessante. E assim seguem as nossas comunidades mais próximas aqui. Poço das Antas, por exemplo, teve 5 projetos, Westfália 10 projetos, Estrela teve 33 projetos também, Bom Retiro do Sul 12 projetos, Bruxir 13, e assim vão indo em todas as nossas regiões, e um total distribuído então de R$1.139.000 reais para esses projetos. R$300 mil somente aqui para a nossa região de Teutônia, né? Que está voltando para a nossa comunidade, e como a gente falava até fora do ar, gera uma corrente de boas ações, todo mundo pegando junto, colaborando. A gente não tem aqui, Neuri, como citar todos os contemplados ou os projetos no que eles se referem. Eles estão lá no site da Tirau FM, o pessoal pode ir lá conferir. Joia. Mas eu vou pedir para te contar para o nosso ouvinte, de maneira geral, que tipo de projeto, o que as escolas, o que essas entidades receberam ou enviaram de solicitações? Uhum. Bom, são os mais diversos projetos, assim. São, para começar, precisa ser entidade filantrópica, né? Hospital, escola, APAI, associações, organizações, né? Grupos de canto coral, por exemplo, também, né? Tudo isso que todas essas organizações que são filantrópicas e que têm o associativismo na sua essência também, né? Então, um projeto que eu acho que dá para a gente comentar um pouco é o projeto do hospital agora aqui, Ouro Branco, né? Acredito que esteja lá no site a descrição toda dele, que é para melhorar o refeitório, né? Essa questão de infraestrutura dentro do próprio hospital e outras coisas mais. Então, o que acontece? Indiretamente, né, Bruna, esses projetos do Fundo Social, ele auxilia. Às vezes a gente pensa, não, mas está fazendo uma reforma num ponto específico. Mas tudo que se faz dentro de um hospital, por exemplo, ele beneficia muitas e muitas gente. E pode salvar vidas. Por que não? Não é? E isso é o que a gente fica assim muito contente quando isso acontece. Aliás, todos os outros projetos também, eles têm depois uma prestação de contas, ele tem tudo, né, tudo certinho lá. O nosso pessoal acompanha e os líderes das comunidades ou das entidades também acompanham. De fato, tem uma aplicação desse valor sempre muito bem feita e que auxilia muitas e muitas pessoas. A gente às vezes nem sabe quantas, não é? E
já que estamos falando nesse projeto da saúde, no projeto do Hospital Ouro Branco, que também tem um papel fundamental dentro da nossa sociedade, o que eu sempre ressalto é que durante a pandemia, que graças a Deus passou, né, o Sicredi foi assim, junto com outras cooperativas também, mas o Fundo Social do Sicredi, naqueles 2 anos de pandemia forte, foi todo ele direcionado para os hospitais da região. Ouro Branco, Estrela, Montenegro, todos os hospitais da nossa região. Então, ele serve também para fazer frente àquilo que é necessário naquele momento, né? E nós então ficamos muito contentes. Se abrange, se tem uma estimativa de tantos projetos, mas quantas pessoas realmente impacta positivamente, a gente nem sabe, né? Não consegue talvez nem fazer a conta, mas a gente sabe que é muita coisa. São projetos, como eu falei, muito bem geridos pelos líderes dessas entidades, então isso nos deixa também bastante tranquilos e com a ideia de sempre fazer mais. E como a gente pode fazer mais, não é, Bruna, para esse tipo de movimento, para esse tipo de organização? É escolhendo o Sicredi como a sua instituição financeira para fazer os seus negócios, porque quanto mais a gente fizer negócio com o Sicredi, quanto mais a gente utilizar os produtos e serviços do Sicredi, essa é a realidade. Para isso a cooperativa existe, para ser um instrumento econômico da sociedade. Mais sobras a gente vai ter, mais recursos a gente vai ter também para fazer esse tipo de ação junto à comunidade, que na verdade a cooperativa é dos associados, é da comunidade, não é? É difícil dizer a cooperativa é só dos sócios quando a gente olha um projeto tão abrangente, porque a cooperativa também beneficia não sócios com esses projetos. E isso é normal, isso é assim. Então a cooperativa, inclusive, transcende o seu quadro social com essas boas ações, podemos dizer assim, que já estamos há muitos e muitos anos aí à frente. Sempre levando em conta todos os princípios do cooperativismo, acompanhando a entrega do Fundo Social aqui no bairro Languiru, a gente pôde acompanhar também o depoimento dessas entidades que contavam para a gente a importância das obras que foram contempladas, dos equipamentos que serão possíveis de comprar. E lembrando que as categorias que receberam essa atenção foram de educação, cultura, esporte, sustentabilidade, segurança e saúde, ou seja, foi diversificado também, né, presidente? Isso que é interessante, né? A gente não fica, esses projetos, eles não são única e exclusivamente para um segmento, para uma determinada ação na comunidade. Todas aquelas, como você citou aí, recebem, os projetos são acolhidos pela cooperativa, e o interessante é ressaltar sempre que os próprios associados, através dos coordenadores de núcleo, é que fazem a destinação dos projetos. Então, a diretoria do Sicredi, vamos dizer assim, ela não participa quando é na hora de distribuir ou de contemplar esse ou aquele projeto. Até para não influenciar eventualmente, porque eu acho que quem tem toda a condição, ou quem tem a melhor condição de escolher ou destinar os recursos para esse ou para aquele projeto, é para quem vive lá a comunidade, não é? São os nossos associados, né? Que estão lá à frente dessas entidades, né? Os nossos coordenadores de núcleo, e aqui eu queria aproveitar para agradecer a todos eles por esse belo trabalho que fazem, esse empenho que fazem, porque eles também são, além de coordenadores de núcleo do Sicredi, a grande maioria, se não todos, são lideranças da sua comunidade, não é? Onde moram. São pessoas que de fato estão também no dia a dia fazendo com que a comunidade prospere, com que a comunidade se organize. E ninguém melhor do que os nossos coordenadores de núcleo, então, para destinar esses valores aos projetos, porque nem todos os projetos que chegam no Sicredi são contemplados.
né? Agora, muitos deles, que às vezes não são contemplados nesse ano, no próximo ano poderão ser contemplados. Isso já aconteceu muitas vezes, né? É claro que não tem recurso para tudo, mas para a grande maioria tem. E os nossos coordenadores e as nossas coordenadoras têm feito um trabalho muito importante, muito legal, muito assertivo da distribuição do Fundo Social. No ato da entrega do certificado, as entidades também receberam uma árvore. A gente até brincou que queria depois a laranja, a bergamota, queria fazer parte desse momento aí de conversar e trocar ideia quando elas já estivessem crescidas. Qual é o significado desse mimo? É o significado de se plantar uma árvore, não é? Ela é da sustentabilidade, do longo prazo, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente planta uma árvore, a gente sabe, uma árvore frutífera nesse caso, né? Tem também os 2 pinheiros, que são o símbolo do cooperativismo. A gente sabe que isso não será para amanhã, nem para depois de amanhã. Uma árvore frutífera geralmente leva de 2 a 3 anos para começar a dar alguma fruta, né? Então eu acredito que é um símbolo que a gente planta e para o futuro, né? A gente tem a função, né, dentro da comunidade, dentro da cooperativa, de, vamos dizer assim, melhorar a estrada por onde outros vão trafegar, né? Acho que isso sempre é uma ideia, né? Nós não estamos fazendo isso para nós agora ou para esse agora. É sempre pensando para frente, sempre pensando no futuro e sempre pensando também nas outras gerações que virão. Quando a gente planta uma árvore, geralmente, às vezes nem é para a gente, é para aqueles que vêm, né? E isso é também no cooperativismo, né? A gente procura pavimentar o caminho onde outros vão trafegar, onde outros vão passar. E isso é interessante, acho que é um simbolismo bem legal. Parabéns ao pessoal do Sicredi aí que teve a ideia de também plantar uma árvorezinha junto com esse projeto, sempre é muito legal. Presidente, agradecendo a tua participação no nosso programa, deixo ainda um espaço para as considerações finais. Bom, a gente quer agradecer o espaço sempre que dará tirar muito legal, muito obrigado por isso. E também dizer que esse mês foram feitas diversas reuniões em todas as nossas agências com o assunto Plano Safra, né, que sempre é um assunto que se traz nessa época para a cooperativa, junto com os nossos técnicos, junto com os nossos colaboradores. Tivemos inúmeras reuniões. Eu acredito que já estamos chegando no final delas agora, desse ciclo de reuniões, mas convidar os nossos associados que trabalham na agropecuária, na agricultura familiar, que se não conseguiram ir na reunião, por esse ou aquele motivo, vão até a nossa agência, né? Verificam lá as novidades do Plano Safra. O nosso pessoal está preparado para fazer todo o atendimento para que os recursos cheguem até as propriedades, chegam até os associados na hora certa para que a sua atividade possa receber então a continuidade desse crédito rural, que o Sicredi Ouro Branco já é tradicional, né? Já tem desde a sua fundação, né, seu carro-chefe é crédito rural e assim continua sendo. Então foi um movimento muito, muito interessante com nossos gerentes, com as nossas agências, os nossos técnicos. Temos o departamento técnico do agronegócio no Sicredi também. E convidar os nossos associados então para irem até uma de nossas agências para conversar sobre esse assunto também. Muito obrigada, boa semana. Muito obrigado, igualmente a todos. Um grande abraço.